todos, bem-vindo a mais um episódio do Refletindo em Todo em Partes. Esse é o episódio 8 e hoje eu quero te fazer um convite para você ser participante da história da tua própria vida. Eu quero te convidar a ser o programador, o desenvolvedor de um novo sistema operacional. Um sistema operacional da nova humanidade, da nova sociedade, dos novos tempos. Esse sistema operacional ele é pautado em 4 pilares e nesse vídeo eu vou tentar te mostrar quais são esses 4 pilares e como você pode usar esse sistema operacional para escrever seus próprios aplicativos e passar a ser um ator da sociedade, passar a ser um ator dessa nova construção. E essa abertura de hoje pode ser um pouco hermética, pode ser um pouco filosófica, pode ser um pouco estranha, não convencional, principalmente comparado aos episódios anteriores. Mas o que difere esse episódio dos demais é de fato estar no presente momento. É realmente tentar escutar o que a nossa voz interior tem a dizer, sem estar arraigado em um tópico que possa ser de interesse parcial a uma audiência, mas primordialmente está expandindo para um tópico que pode ser útil a todas as pessoas. Então, a minha audiência aqui agora é literalmente todas as pessoas. Obviamente eu estou falando a língua portuguesa, então no momento isso está restrito a todas as pessoas falantes da língua portuguesa no Brasil, em Portugal, em Angola e no mundo. Mas vamos lá, eu quero falar um pouco de renovação. Renovação é um processo longevo que sempre existiu na sociedade, que sempre existiu no universo, na verdade. É uma característica de sistemas que mudam, mas não mudam de qualquer forma, mudam de forma adaptada e direcionada. Mudanças abruptas geram rupturas, e algumas rupturas podem ser tão drásticas que podem modificar irreversivelmente o mundo, o universo, de forma a criar uma barreira, um antes e um depois, e não há continuidade. Eu não estou falando desse tipo de mudança, eu estou falando de uma mudança contínua. Mudança contínua não é sinônimo simplesmente de mudança gradual, muito embora processos de renovação podem ser graduais, mas às vezes eles são acelerados também. Independente da velocidade com que os processos de renovação se dão, se manifestam, há o princípio de continuidade que tem muito mais a ver com a transferência no tempo, a preservação de essências, a preservação de atributos, de propriedades e a navegação das entidades participantes do processo de renovação no tempo. É uma jornada, e a jornada modifica essas entidades, assim como modifica o próprio tempo, a própria experiência da existência e tudo com o que essas entidades interagem. Então, para não deixar muito filosófico abstrato, eu estou falando de você como indivíduo nesse momento, eu estou falando do mundo, né, como um todo. E todo o processo de renovação ele tem como base 2 grandes características, 2 grandes pilares. Primeiro, a vitalidade. A vitalidade é essa força misteriosa que nos move como indivíduos, que não sabemos de onde vem. Muitos filósofos discutem a vitalidade, alguns não fazem referência direta a esse conceito, mas no fundo estão discutindo a mesma coisa, ou coisas muito semelhantes. A sofisticação linguística e conceitual dos filósofos varia de tempos em tempos, mas vitalidade é algo mencionado muito pelo Roberto Mangabeira Unger, que é um filósofo que eu admiro e respeito muito, brasileiro. Vitalidade tem a ver com essa energia que nos impulsiona ao agir.
E essa energia, dependendo do tratamento filosófico ou ontológico, ela pode ser considerada não física, no sentido de não material. Existe o fisicismo e o materialismo e diversas correntes que afirmam que toda a realidade está compreendida no universo físico, como conhecemos, como o medimos, como podemos o perceber. Mas, no geral, principalmente se a gente revisitar conceitos de Aristóteles, nós vamos ter diferentes categorias de realidade e de causalidade, que é o tecido que compõe a realidade na visão aristotélica, que influenciou a visão científica. Existem princípios de causalidade que remetem ao material, do que é feito as coisas. Então, a causa de algo pode ser explicada pelo material das partes que o constituem, por exemplo. Mas a vitalidade não parece ter a ver com o material, com o que é. Muito embora o que é, muitas vezes, se confunde com a própria vitalidade, porque nós temos 5 forças fundamentais no universo. Nós temos a força da gravidade, nós temos as forças nucleares fracas e fortes, nós temos o eletromagnetismo, nós temos campos que fornecem propriedades de massa a objetos, como o campo do bosão de Higgs. E aquilo que constitui os materiais são relações de forças, interações entre átomos e suas partes constituintes, subpartículas, elétrons, nêutrons, prótons, quarks. Então, o que é, na verdade, pode ser descrito em termos de relações. E a gente tem muita dificuldade de entender como o nosso arcabouço conceitual evoluiu para que a primazia fosse o que é o material, quando, na verdade, o que é o material pode ser descrito em termos de relações, mas a gente não faz uso das relações para descrever os materiais. A gente trata os materiais como atômicos, moléculas, células. Nós colocamos as relações dentro de uma caixa, as abstraímos e consideramos as relações apenas um determinado nível de análise, no mesmo recorte. Então, se eu estou falando de sociedade, eu estou falando de relações entre indivíduos. Eu ignoro completamente as relações entre estados mentais de indivíduos, talvez, entre as emoções que esses indivíduos expressam e sinalizam uns para os outros e acabam influenciando uns aos outros. As minhas emoções, contidas também na expressão da minha voz, no meu tom de voz, elas influenciam você. Elas têm um poder de persuasão. Elas têm um encantamento. Mas a gente só enxerga palavras. Muitas vezes a gente só enxerga a lógica. A gente só enxerga o que é. E não as relações subjacentes que continuam ali, que continuam influenciando, que continuam esquecidas e ignoradas em práticas e discussões reducionistas. Então, a vitalidade é tudo o que há, são as relações. O segundo pilar de processo de renovação é a espontaneidade. A espontaneidade tem muito a ver com o tempo. No tempo a gente pode viver no passado, a gente pode viver no futuro. São raras as pessoas que vivem no presente momento. E várias filosofias e até práticas religiosas nos alertam
que o presente momento é tudo o que há. E eu concordo integralmente. Algumas vão além e afirmam que não só o presente momento é tudo o que há, como também o passado e o futuro não existem. Pode ser uma conclusão lógica, mas eu discordo. Eu acredito que o passado existe e o futuro existe. Na verdade, passado e futuro estão ambos colapsados e representados e contidos no presente momento. E a espontaneidade é o ato de viver no presente momento. É o ato de não dar peso demasiado ao passado. Porque do contrário, não há o novo, não há a produção do novo. E a espontaneidade, ela não leva somente à produção do novo, ela leva à produção do chamado realmente novo. E a gente precisa fazer uma distinção do que é realmente novo do que é simplesmente novo. O realmente novo, ele sempre causa surpresa, às vezes espanto. E o realmente novo, ele sempre expande o nosso conceito de possibilidades. O novo, ele habita na nossa imaginação, ele já foi concebido, ele já foi imaginado. São variações de eventos, situações no mundo sensorial, no mundo como nós o percebemos. Mas o realmente novo, sempre que ele se manifesta e ocorre, ele causa espanto, porque ele expande o nosso conceito do que era possível. Então, para produzir o realmente novo, é preciso se desapegar em demasia do passado e viver no presente momento. Usar a vitalidade, imaginação e a espontaneidade. Então, eu queria te convidar para escrever esse sistema operacional. Tá? E como é que esse sistema operacional vai ser escrito? Bom, são 4 passos, 4 pilares. O primeiro deles é o autocuidado e a automelhoria. Você tem uma responsabilidade de cuidar de si. Você tem a responsabilidade de evoluir, de ser um canal para os processos de renovação, para que o realmente novo seja produzido por você, com a sua participação, ou em você. E a única forma de fazer isso é realmente tendo um autocuidado e uma responsabilidade com a sua automelhoria. Quando eu falo de autocuidado e automelhoria, eu me refiro a diminuir os contingenciamentos da vida em sociedade. A gente vive hiperconectado a tudo, redes sociais, televisão, mídia, a opinião dos outros. A gente vive assombrado por opiniões, por fantasmas, por opiniões que nem foram ditas, que só existem na nossa mente imaginada, por consequências terríveis que nós antecipamos, que nós usamos como desculpa para não ter falado com aquela pessoa que a gente gostaria de falar no passado, de não ter revelado a nossa ideia brilhante ou aquele projeto que a gente acreditava que iria revolucionar a comunidade, a empresa, a escola, a família, o mundo, quem sabe. Então, meu convite é que você pare de viver assombrado
e você confronte esses fantasmas do passado que te acusam, que trazem um sentimento de culpa, de vergonha. E eu costumo dizer que existe uma tríade do mal. Essa tríade tem nomes. A primeira é a culpa, a segunda é a vergonha, e a terceira componente da tríade do mal é o medo. Como já dizia o mestre Yoda, Star Wars, o medo leva à raiva, a raiva leva ao ódio, o ódio leva a sofrimento desnecessário. Eu gosto muito dessa frase, sou fã de Star Wars. Mas essa frase não foi inventada por George Lucas, nem por Joseph Campbell. Esse princípio é longevo. Mas não é só o medo que a gente tem que evitar demasiadamente, também a culpa. E a culpa é algo muito perigoso. Por exemplo, psicopatas e sociopatas exploram constantemente a culpa que as pessoas sentem constantemente. Da sua falta de ação, da sua falta de autocuidado, da sua falta de capacidade de cumprir promessas ou de se manter no rumo. Ao você se achar culpado de tudo, de mal que acontece ao teu redor, na tua família, talvez, ou consigo mesmo, você está preso, porque você tem uma ideia de autopunição. Isso vai te deixar preso e aprisionado para sempre, talvez. Você sempre vai ser limitado. Você sempre vai fazer muito aquém do que você poderia. Você nunca vai produzir o realmente novo. A vergonha. Muitas vezes você se livrou do sentimento de culpa. Muitas vezes até você não tem medo do agir. Mas você tem vergonha. Porque você não está muito bem conciliado com todas as suas partes, com todo o seu passado. Você ainda tem fantasmas da aceitação social sondando a sua vida. Isso é uma outra prisão, a vergonha. Você talvez não se valorize o suficiente, pelo menos no mesmo pé de igualdade de todos os demais seres humanos. Bom, culpa e vergonha e medo são atributos muito explorados em religiões e filosofias, assim como o sofrimento. E o sofrimento você tem que imputar como algo bom na sua vida. Você não deve rejeitar o sofrimento ou ressenti-lo, mas você deve olhar para o sofrimento como uma oportunidade. Uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de experienciar o novo, porque o sofrimento é esperado. Ele está no campo da possibilidade. O sofrimento pelo realmente novo seria insuportável, talvez fatal. E se você continua aqui vivo é porque você não experimentou o sofrimento do realmente novo. O realmente novo, em um processo de renovação, ele é sempre benéfico, ele é sempre cheio de vitalidade. Bom, partindo por uma parte mais prática, eu acredito que a gente tem a responsabilidade, nesse processo de autocuidado, de automelhoria, de viver melhor. E dentro do bem-estar existe um tripé: a nutrição, se alimentar bem, se hidratar bem, cuidar daquilo que você ingere, se planejar para isso. Tem tanta coisa que te faz mal. Na pressa do dia a dia, a gente recorre a alimentos industrializados com alto índice de sódio, alto índice de gordura, a gente se vicia nessas coisas, come mais que o necessário às vezes. A gente simplesmente
trata a nutrição não como nutrição, a gente trata a alimentação não como nutrição, mas como saciamento da fome, simplesmente, que é algo muito mais primitivo. E você estar no controle da sua própria nutrição significa você aplicar o conhecimento existente, é vasto esse conhecimento. Tem que saber filtrá-lo, não pode consumir qualquer coisa que há por aí de material, dicas nutricionais, tem que procurar profissionais respeitados e respeitáveis, se possível ler materiais técnicos especializados, se você tiver interesse, paciência e condições, e tentar levar isso mais a sério. Segundo, o sono, meditação, bem-estar, super importante para o desenvolvimento da cognição, super importante para o gerenciamento efetivo do estresse, para a supressão demasiada de emoções negativas. Emoções negativas são necessárias. O positivo e o negativo precisam conviver na sua vida em harmonia, em equilíbrio. De preferência, dando um pouquinho mais de ênfase no positivo, porque senão você acaba atrapalhando a vitalidade, a espontaneidade. Isso não é bom. Viver parado, sem movimento, não é bom. O bom é agir. O bom é explorar coisas novas e o bom é participar da produção do realmente novo. Então, parte mental super importante. Dormir bem, e meditar, e refletir, pensar, internalizar, olhar um pouco mais para dentro de si, dos seus pensamentos, tentar organizá-los. Tentar colocar em palavras o que você quer dizer. Escreva, fale, abre uma câmera, coloca para fora o que você quer falar. Isso te faz bem e transmite conhecimento, te conecta com pessoas. Você não precisa alcançar 1 milhão de pessoas, você não precisa desejar fama. Você precisa se conectar talvez com uma única pessoa, com 2, com 3 talvez, mas não importa o número. Você precisa de conexão, significado, conexões significativas. E o terceiro fator, nutrição, parte mental, sono, meditação, modificam estruturas cerebrais, aumentam o volume do hipocampo, melhorando a integração do hipocampo com o córtex pré-frontal. Isso, na prática, significa que você vai ter uma melhor memória de trabalho, consolidar mais os eventos do teu dia a dia na tua memória de longo prazo, fortalecer o teu processo de aprendizado, viver melhor, em mais harmonia, não enxergar conflito e não tentar resolver com força, com coerção, todos os conflitos. Existe uma outra forma de resolver conflitos, que é a forma negociada. Negociação exige verbo, exige verbalização, exige abertura, revelação para o mundo. O que é que você quer? Onde você quer chegar? Por que você quer chegar? Você já pensou no impacto que isso vai ter em mim e nas pessoas ao teu redor? Se você pensou o suficiente, então você está pronto para negociar. Não tenha medo, não tenha vergonha, não se sinta culpado de desejar as coisas para si, de ter um auto-interesse, de ser egoísta. Você pode ser egoísta. Não existe altruísmo puro 100%. Aliás, desconfie dos altruístas 100%. Não existem. Eles podem querer se mostrar dessa forma, mas não são. Eles apenas estão escondendo as 7 chaves que eles realmente querem. E por não ter coragem de se revelar para o mundo, eles vestem uma capa de quem está se sacrificando por tudo e todos, mas na realidade não é assim. Então tenha orgulho de si, não tenha vergonha de ter autointeresse. Tenha autointeresse em se autocuidar, em se automelhorar, os teus skills. Estude o que você precisa estudar, faça o que você tem que fazer. Não perca tempo. Seja o seu próprio salvador. Autonomia conquistada.
não é dada. Conquiste a sua, se libertando das suas próprias prisões mentais. Terceiro pilar na construção desse sistema operacional para a humanidade é o acesso e a participação na produção do novo conhecimento. E aí, você precisa entender que você pode, em primeiro lugar, participar. Você está convidado. Não é um privilégio de quem tem muita educação, de quem tem credenciais. Você não deve desprezar as fontes oficiais, mas você não deve achar que só quem tem credenciais é quem pode participar dessa produção do novo, do realmente novo. Basta ter vitalidade. E, aliás, isso é algo que a gente precisa mudar, né? Então, o novo sistema operacional do mundo passa pela democratização e acesso à produção do conhecimento. Conhecimento útil para o realmente novo. Então, existem instituições. Instituições são coleções de indivíduos. E filósofo americano Emerson já dizia que a conformidade e a imitação é suicídio. Então, na medida que instituições tentam impor processos cegos e as pessoas aceitam e imitam tudo que as instituições dizem para elas fazerem, perde-se vitalidade, perde-se esse potencial infinito do indivíduo. Há muito mais em você do que há nas estruturas contextuais e situacionais que o compõem, que o produzem, que fazem de você a pessoa que você é. Você é muito mais do que o seu contexto, a sua situação. Você apenas não percebe. E as instituições de produção de conhecimento tradicionais precisam de uma ruptura. E você pode ser a pessoa que vai se engajar nessa ruptura. Ciência participatória é um dos meios. Eu quero te convidar nessa jornada. Eu vou em breve anunciar algumas iniciativas para ciência aberta, ciência colaborativa, ciência que se autofinancia, que não depende do financiamento público, que não depende de máquinas adquiridas por instituições públicas. A gente pode colaborar, a gente pode se doar, compartilhar recursos, nos unirmos. Não nos unirmos para seguir uma autoridade centralizada que diz o que é que pode ser feito ou o que não pode ser feito, mas nos unirmos para espontaneamente produzir o novo. Fazer as perguntas que a gente fazia quando criança. A gente não tinha meios para investigar, a gente recorria aos nossos pais, as autoridades estavam mais imediatamente acessíveis. Você pode produzir o realmente novo, você pode descobrir as respostas para as próprias perguntas, e as perguntas que você deve ter a essa altura da tua vida, como jovem, como adulto, são fundamentalmente diferentes das que você tinha como criança, quando criança. E se você não tem nenhuma pergunta nova, realmente nova, que ninguém está perguntando, que não é original, porque você não está olhando realmente para dentro de si. Abre os olhos, olha para dentro de si, você vai ver muitas dúvidas, muitas perguntas que você sempre quis responder. Que tal praticar filosofia? Que tal praticar reflexões espontâneas? Que tal praticar ciência? Você pode praticar ciência sem ser formado, sem ter um título de mestre ou de doutor. Terceiro ponto é a descentralização, a digitalização das práticas e narrativas educacionais. Então, a gente precisa construir uma nova Wikipedia, condizente com as novas tecnologias,
Existem vários conteúdos educacionais, videoaulas sendo compartilhados por várias instituições, que é ótimo. Mas apesar de todo esse conhecimento tão valioso, disponível, acessível para todos, a nossa sociedade não atribui valor a quem se dedica a acompanhar uma videoaula de 40 minutos, de 1 hora, ou várias delas, um curso inteiro, às vezes, de graduação, numa USP, numa Unicamp, na língua portuguesa. Porque existe uma seleção. E por mais que você entenda boa parte do conteúdo, até mesmo pratique, a sociedade não vai reconhecer isso. Porque você não passou por um processo seletivo, você não vai ter esses credenciais. A gente precisa mudar isso. A gente precisa, como sociedade, começar a produzir conteúdos educacionais abertos, colaborativos, refiná-los, renová-los e não replicá-los, falar mais do mesmo. A gente precisa refinar a linguagem, tornar a linguagem mais acessível, despertar o interesse nos jovens, nas crianças, nos adultos que de repente não têm um background, que não têm conhecimentos de pré-requisito formal. A gente precisa inserir as pessoas no processo educacional, sem estar arraigados a uma cadeia de dependência artificial curricular imposta por uma autoridade central, conformista. Conhecimento deve ser verificável, deve ser confiável, empírico, racional. Mas não pode ter gatekeepers, não pode ter paywalls, não pode haver interrupções de acesso por interesses mercadológicos, por interesses, às vezes não por interesses, mas por preguiça mesmo, por uma realidade burocrática que é burra, que a gente precisa mudar. Em breve eu vou anunciar algumas iniciativas para você se juntar a mim e a outras mentes cheias de vitalidade, cheias de espontaneidade para produzir o realmente novo. E quando você produz o realmente novo, você é um semeador de coisas já conhecidas que vão germinar. E essa germinação muitas vezes produz algo realmente novo. Você também é força motriz da mudança. Então, você é autônomo, você é aventureiro, você semeia autonomamente numa aventura de semear, para que um campo fértil possa suportar de forma sustentada a criação do realmente novo. Em quarto lugar, eu destaco que a gente precisa ter uma consciência e responsabilidade individual na participação comunitária. A gente não pode continuar a viver isoladamente como a gente tem vivido. E mesmo as pessoas que acreditam que não estão vivendo isoladamente, porque eu me filiei a um partido político, porque eu entrei para um grupo de discussão nas redes sociais, porque eu tenho a minha rede de amigos. Se você não usa a tua vitalidade para a produção do realmente novo, você continua isolado. Isolado e aprisionado numa ilusão superficial de saciação, de satisfação dos sentidos, de satisfação dos sistemas emocionais primários. Isso não é muito bom. Teu verdadeiro eu continua aprisionado em algum lugar dentro da tua mente, gritando. Você sente desespero às vezes, você sente ansiedade, você sente angústia, você sente um vazio de sentido. Você está numa prisão.
E você não é esse vazio, você não é essa ansiedade, você é muito mais do que isso. Esse vazio é aparente, essa ansiedade é uma prisão, como se fosse uma chama, um fogo, uma chama, que você se assusta e recua o tempo todo. Você não vê condições de traspassá-la. Você tem coragem. Se prepare. Você pode atravessar essas chamas. Você pode emergir uma outra pessoa do outro lado. E vencer tudo isso. E em comunidade, se você pensa por conta própria, se você é realmente um agente da produção do realmente novo, expande a imaginação das pessoas, vai além do que elas conseguem imaginar. Inicialmente você vai ser visto como um outsider. Não importa. Há pessoas com ouvidos suficientemente abertos para te receber. Não são todas as pessoas, mas se você estiver realmente sério, vou tentar criar o realmente novo, é participar de uma rede global que vai tentar fazer isso. As pessoas vão te achar, vão saber naturalmente quem você é, elas vão perceber. A estrutura da cooperação entre as pessoas, evolutivamente, biologicamente falando, ela é muito consolidada. Pessoas autoconscientes, de pensamento de longo prazo, cheios de propósito, que querem o bem da humanidade, que são a favor da vitalidade, da espontaneidade, da produção do realmente novo, se encontram, mas as outras se enxergam. Às vezes se enxergam e percebem que os demais, que também têm esse propósito, podem estar adormecidos ou descrentes ou feridos, mas eles se encontram e eles cuidam uns dos outros. Bom, esse foi o 8º episódio da série Refletindo Todo em Partes. Nos próximos episódios farei alguns anúncios. E eu realmente quis expressar um pouco do que eu estou sentindo no momento. Vou deixar algumas referências, tenho visto alguns vídeos, aulas do Roberto Mangabeira Unger, que são super inspiradoras. Estou produzindo um texto que será publicado em breve sobre esse novo sistema operacional, uma ontologia, uma classificação da surpresa. Creio que surpresa é um grande marcador, um grande indicador da produção do realmente novo. E a gente precisa entender com profundidade a natureza da surpresa, das expectativas, porque expectativas são elementos super importantes que vão determinar se você vai cristalizar o seu conhecimento antigo e resistir à criação do totalmente novo, ou se você vai aceitar o realmente novo e se tornar um participante em um processo de renovação que é longevo e eu me arriscaria até em dizer que é eterno. Então, se interesse por filosofia, tente organizar as próprias ideias. Se você quiser se juntar a mim, se inscreva no canal, me manda perguntas. Teria um prazer de ouvi-las, de recebê-lo e de discutir contigo, seja no nível filosófico, seja no nível científico, seja no nível super pragmático. Há tempo para tudo.
Hoje foi o tempo da filosofia. Então, agradeço a todos a atenção, desejo uma ótima semana, cheia de vitalidade, renovação e espontaneidade.